É o seguinte, vou digitar essa curva aqui, né, ó. Pá. Order 2, ela vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Tá? A minha já tá aqui, ó. Só que, quando a gente for dar uma olhada nela, você vai poder notar que ela nasce na origem, porque eu coloquei as coordenadas para x em 0. Ou você faz a extrusão, ela vai nascer aqui, ó. Quando você fizer a extrusão, ou você faz a extrusão e traz ela aqui dentro da outra caixinha, ou traz ela lá dentro e faz a extrusão. Então, na realidade, ó, ela tem que ficar aqui. E aí você vai conseguir, vai poder notar que muitas vezes o botão que você projetou, ele vai estar mais ou menos assim, ó, os pontos dele. Ele vai estar tipo, ele vai estar meio gordo. Vai estar assim, ó. Muito bem, Hércules estava aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, antes de eu fazer essa alteração, ele estava assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Não esquece de colocar sempre o pivô no centro. Ele estava muito assim, ó. O que eu fiz? Eu achatei ele para que ele coubesse dentro dessa cúpula e retrabalhei a altura dele, alguns elementos de coordenada aqui na parte da distância e dei essa ajustada aqui nele para ele caber aqui dentro, tá? É alguma coisa para a gente fazer aí um modelamento mais racional do negócio. No meu caso aqui, eu vou tirar esses caras aqui fora desse grupo, vou apagar essa pasta. Como que você vai fazer o diagnóstico para a sua árvore? Você vai clicar em alguém aqui, no primeiro, por exemplo, e clicar na lupa. Se mexer a tela, beleza. Esse cara está evidente que está ali, esse aqui está aqui. Então eu vou rastreando todos os elementos que eu tenho na árvore para ir vendo o que eles estão e se eles existem. Se, por exemplo, eu crio alguma coisa, um comando, peguei só uma... Pode, eu acho que... Vocês vão poder reparar também que tem que ter esses elementos aqui, ó, todos os meus estão renomeados, tá? E, no caso, vocês vão poder reparar que nós vamos pegar todos os elementos que pertencem ao manípulo do botão aqui, e nós vamos agrupar todos, ou clicando com o CTRL em cada um deles, ou primeiro e último Shift, e clicar na pastinha de agrupar. Tá? Tem uma outra coisa, que no meu eu já corrigi, mas vou acabar mostrando de novo. Se você reparar no seu modelo, ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Por que isso? Porque quando a gente criou as curvas, principalmente essa curva aqui, ó, vou colocar exatamente onde ela estava, aqui, ó. Ela ficou tangenciando a parte redonda aqui da lanterna, ó. E na realidade, se eu olhar por baixo aqui, ó, vai ficar esse errinho aqui, ó, vai sobrar isso aqui. Então, quando eu seleciono toda a pasta do grupo, que eu vou chamar de botão, tá? E eu vou baixar todos eles com o grid 1, mais ou menos 0,2 unidades. Então, vem aqui, ó, 0,1, 0,2. Quando eu olhar por dentro aqui, ó, já está interseccionado. Tá? Isso aí para a gente ver que a manipulação de todo o grupo do botão pode ser realizada através da pasta. E isso é muito importante, você fazer a segmentação dos seus objetos em pastas. Tá? O próximo passo é a gente criar a lâmpada. Eu não vou digitar essas coordenadas, eu vou criar algo aleatório, mas se você quiser ter esse design aqui da lâmpada bicudinha, digite as coordenadas. Eu vou fazer por clique. Lembrando que eu vou começar a partir desse ponto aqui, que essa região é toda por furo, né? Então eu vou clicar em NURBS, grid 1, e vou fazer uma lâmpadazinha aqui, ó. Clique aqui, outra aqui.
normalmente quando você fizer a rotação aqui, o leite, você vai acabar vendo que o design, muitas vezes, da sua curva inicial não ficou tão legal. Aí você pode trabalhar aqui todos esses pontos que eu criei para deixar a lâmpada mais legal, mais redondinha. Pode deixar ela também retinha, ó, como se fosse uma bolinha mesmo, tá? Vou baixar todos esses pontos um pouco. Então muitas vezes é mais fácil achar o resultado fazendo a curva e o comando ao invés de ficar só olhando a curva. Tá? Pode colocar a volta nesse tipo. Aí. Então aqui eu trabalho o design que eu quiser. Se quiser ela bicudinha, é só puxar esse ponto aqui pra frente. Tá? Enfim, isso aqui é mais para a gente ter um elemento aqui como referência para poder daqui a pouco aplicar materiais incandescentes aí no nosso projeto. Tá? Feito a lâmpada, muito cuidado agora, porque o próximo passo é a criação aqui da lente, tá? Que é um cilindro. E muita atenção, tem que ser na vista direita, senão a origem dela vai ficar diferente. E em que isso implica? No sentido da criação do cilindro. Então, se eu criar o cilindro aqui, ele vai ficar aqui assim, ó. Se eu criar aqui, ele vai ficar assim. Se eu criar aqui, ele já vai ficar no sentido certo. Não vou precisar fazer rotação. Então, eu ativo a vista da direita. Não esqueça de fazer isso. E aí eu vou aqui nas minhas primitivas. Cilindro, 0,0,0, Enter. 5, Enter. 5, Enter. E ponto 2 de altura. Ou seja, ele vai ter 2 milímetros. Olha lá, ó. Tá? 2 milímetros aí de tamanho. Só que normalmente os exercícios anteriores não estava dando para perceber aí, ó, o material antigo brecava aí. Só que eu só consigo ter uma distinção aí de material se eu aplicar material, por exemplo, plástico na lanterna e vidro na lente. Se ela tiver no shade comum, vai ficar inteiro cinza, né? E eu consigo aí através de um comando. Dá pra bater na parede aí? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter a cavidade da lanterna e aqui eu vou ter a minha lente. Como está tudo reto aqui as extremidades, eu não percebo quem que é o que. O que eu vou fazer na realidade aqui? Eu vou arredondar o canto da lente e vou arredondar o canto da lanterna, tá? Para que eu tenha aqui essa região de luz e sombra, tá? Então mesmo se eu tiver só com o shade aí, eu vou conseguir ver essa transição de superfície. Como que se faz isso? A gente vai utilizar aqui o Edge Fillet, o arredondar, que a gente já usou na aula lá de Creo. Como que se usa? Ele está aqui, ó, arredondar, selecionar o objeto, no meu caso eu posso selecionar primeiro a lente, clique a aresta que você quer fazer o raio, no meu caso é a aresta da frente, de vocês também, e aperte barra de espaço. Aí ele vai perguntar, qual é o valor? Eu consigo arredondar algo comum, sendo que a espessura dele é 0,2? Não, tem que ser menor que 0,2, concorda comigo? Eu vou colocar aqui, ó, ponto 15. E vou dar Enter de novo. Quando eu fiz isso, ó, eu já tenho ali um highlight e uma sombra.
Isso porque eu só arredondei a lente ainda. Agora eu vou arredondar o corpo da lanterna. Vou repetir o mesmo comando. Arredondar. Agora é esse corpo, essa aresta, barra, ponto 15, enter, enter. E agora eu tenho as duas partes arredondadas. Isso é muito utilizado industrialmente, tá, pessoal? É você fazer aí um gap de fechamento, uma região onde se encontram superfícies, tá? Para você ter a distinção delas, ok? E depois eu posso ainda começar a trabalhar outras regiões para fillets. Então eu vou clicar aqui no corpo. Por exemplo, eu quero arredondar essa parte agora, barra, em ponto 3. Já tem diferença, ó, brilho. Vou arredondar agora essa outra aresta. Ctrl barra volta o último comando. Esse cara vou jogar aqui 1.25. Então eu tenho agora, ó, essa transição legal aqui. O ideal seria criar todo o modelo, principalmente o botão agora, mas isso a gente não vai fazer agora, pensando nesse conceito dele ser um sólido ou uma superfície aglutinada, aí, uma polysurface combinada, para você conseguir aplicar esses raios e obter brilho. Tá vendo que aqui onde eu tenho canto arredondado, eu tenho highlight. Onde eu não tenho, eu não tenho. Tá? Então, para ter um acabamento legal no produto, por mais que você pense que não tem um raio, sempre tem. Tá? Bom, feito isso, vou pegar o primeiro e o último comando e agrupar todos eles num grupo chamado lanterna. Então agora eu tenho toda a lanterna. Vou dar um tempo para vocês chegarem até aqui. Tá, ó. Pode ou não arredondar do jeito que vocês quiserem. E outra coisa que é importante. Vou até salvar esse cara aqui. Turma que é aqui? Meu. E eu vou mostrar um negócio que é o seguinte. Quando eu faço a minha revolução, então eu tinha aqui a parte do furo, essa parte, essa. Vou fazer um negócio mais genérico, tá? Só para exemplificar a ideia. Quando eu faço aqui alguma coisa desse gênero para criar o corpo da lanterna, da mesma forma que quando eu faço a revolução aqui, o leite, 0,0,0 em X, estou com o corpo da lanterna aqui. Tá? Aí eu falo, posso mudar a curva, eu não estou conseguindo selecionar ela. Pode vir na árvore primária ou na secundária. Você pode trabalhar isso aqui, ó. Tá? Então, digamos que eu fiz o corpo dela aqui e vou trabalhar alguns outros elementos agora. Eu posso, no comando de revolução, se eu olhar aqui embaixo, ó, eu tenho o número de pontos. Para que vai servir isso? É o mesmo esquema da esfera. Se eu olhar esses caras aqui, ó, eu tenho 8 pontos ao longo do raio. No rebatimento ideal de todos os pontos da curva. Então o que eu poderia fazer é o seguinte. Poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, 17 pontos. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar 2, pular 1. 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 Pegar 2 aqui não deu certo a conta, mas não tem problema, dá para entender o exemplo. Teria que ser 15 aí. E aí eu jogo o pivô no centro e modifico essa escala, por exemplo, para 0,8.
região aqui eu quero reverter a edição da seleção. Só esses caras aqui. Reverter a seleção. Tá? Então eu consigo trabalhar isso aí. Ah, e não gostei também do final, dessa maneira. Aí você pode trabalhar tranquilamente aí esses caras aqui também, reverter a edição. Então eu tenho aí já um design diferenciado só com a troca daqueles elementos. Tá? E nada me impede de trabalhar agora os meus fillets. Então eu posso pegar toda essa região aqui, ó, e jogar. Vamos ver se 2 passa aqui, ó. Então aqui eu tenho agora um resultado diferente, ó. 2 foi muito. Eu posso trocar um. Aí, agora sim, ó. Tá? Então, às vezes com uma simples modificação dá pra gente trabalhar diferente aí. E o importante é o seguinte, a gente vai ver mais pra frente que para trabalhar esse tipo de conceito é sempre legal se guardar a sua forma original. Porque você pode fazer um estudo, por exemplo, com 17 pontos, com 25, com 24, com 13, com 8, e sempre você vai ter a sua superfície original guardada. E aí você pode ir salvando os seus testes de design, com design 1, design 2, design 3, e vai trabalhando assim, tá?